Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da série de Python básico e hoje nós vamos falar um pouco sobre strings. O tipo string em Python nada mais é do que uma série de caracteres. Tudo que estiver entre aspas simples ou entre aspas duplas, Python vai identificar como uma string, né? Vamos ver aqui. Vou dar o comando print, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Vamos colocar aqui entre aspas duplas uma frase: eu estudo Python. Embaixo a gente também usa o mesmo comando, só que agora com aspas simples. Vou colocar a mesma frase aqui: eu estudo Python. Vou clicar em Run. Você viu que Python imprimiu as duas frases do mesmo jeito, sem devolver nenhum erro pra gente. Então, toda vez que eu quiser referenciar uma string, eu vou usar aspas duplas ou aspas simples. Isso acaba sendo importante porque muitas vezes dentro de uma sentença a gente vai querer usar as aspas ou a gente pode querer usar o chamado apóstrofo, né? Vou colocar um exemplo aqui. Vou apagar isso aqui embaixo. Vou colocar aqui dentro do comando print a seguinte frase. Vou colocar aqui, ó: chegou a conta. Veja que o PyCharm, quando eu abro a aspa simples, ele já fecha, né, automaticamente. Então eu vou colocar o del para apagar a outra. Vou escrever aqui, ó, d'água. Como eu usei o apóstrofo dentro do meu comando, aqui na palavra d'água, o que eu posso fazer? Vou marcar e vou sentenciar com aspas duplas. Vou cercar essa oração com aspas duplas. Daí ele vai reconhecer que essa aspa simples aqui não serviu para eu estar abrindo uma string. Ela está sendo utilizada na função gramatical dela. Vamos ver se vai dar certo essa impressão. O retorno deu corretamente, ó. Chegou a conta d'água. Vamos agora conhecer algumas situações bem interessantes para quando eu quero modificar as strings. Vou atribuir aqui uma variável nome, lembrando que a gente chama as variáveis, né, nomeando ela, colocando aqui o sinal de igual e dando a essa variável um conteúdo. Vamos colocar aqui um nome todo em letras minúsculas, né? Então vou colocar aqui Daniel Machado Barbosa. Veja que a minha variável recebeu uma string com nome, sobrenome e todas as letras minúsculas, né? Vamos dizer que por uma situação de sistema, por uma situação de tentativa de alterar cadastro, mas que eu tenho que, para jogar no meu sistema, fazer algum tipo de alteração nessa string. Vamos colocar aqui o comando print, colocar nossa variável que recebeu o nome. E vamos colocar aqui um métodozinho chamado title. Escreve title, tá? O método vai levar os parênteses, né? Você vai perceber que ao usar esse método aplicado à variável nome, vai ocorrer uma pequena alteração nas iniciais desse nome que eu coloquei, que eu atribuí, esse conteúdo que eu atribuí à variável nome. Vamos rodar. Então perceba que o título mudou a configuração das letras iniciais dos nomes, ó. Então, Daniel passou para D maiúsculo, Machado para M maiúsculo, Barbosa para B maiúsculo, tá? Então, essa é a função desse métodozinho título, né? Poderia também, meu sistema poderia, por exemplo, precisar que esse nome fosse todo transformado em caixa alta, em letras maiúsculas. Então, eu vou usar um outro método chamado upper, né? Você viu que quando você começa a escrever, o PyCharm te indica, né, o outro método. Os métodos têm que ser seguidos aqui com os parênteses, né?
Então eu vou rodar, vou comentar aqui o print, o primeiro print para ele não rodar, vamos rodar só esse print de baixo aqui. Aperta em Run. Então perceba que ele alterou todas as letras, ele transformou todo o nome em maiúsculas, né, em caixa alta. Então título vai transformar somente as iniciais e o upper vai transformar todo o nome. Vou colocar aqui, vamos comentar aqui para Python não ler esse comando. Vou colocar uma outra variável aqui, nome 2. Ele vai receber, vamos fazer o contrário, né? Vamos abrir aqui um nome todo em caixa alta. Patrícia lá Albuquerque. O que eu quero é transformar esse nome que eu recebi lá no meu usuário, poderia ter recebido do usuário, né, de um sistema compartilhado. Quero pegar essa variável nome 2, quero transformar, quero fazer o contrário, quero trazer o conteúdo dessa variável todo para a caixa baixa, para a letra minúscula. Então eu uso o nome da variável, coloco ponto, nesse caso o nome do comando é o comando lower. Se escreve lower, né, com um Wzinho. Coloco os parênteses, não posso me esquecer. Todas as outras linhas estão comentadas. Aperto Run. E veja que o nome que antes estava em caixa alta passou todo para caixa baixa, para minúsculas. Um outro jeito bem importante da gente manipular strings, né, além de estar modificando a questão da maiúscula, minúscula, iniciais, é a gente está concatenando, a gente está juntando strings de variáveis diferentes, tá? Então vamos colocar aqui, usando ainda esse exemplo dos nomes, né? Vou colocar aqui a primeira variável, vamos dar o nome a ela de primeiro nome. Lembrando que nomes variáveis é importante que a gente, quando a gente tem mais de um nome para nomear, a gente use aqui o underline. Então, o primeiro nome, vou colocar aqui Maria. Vamos criar aqui uma outra variável chamada último nome. Vou colocar aqui Maria Machado. E quero agora juntar no meu print, no meu comando print, quero juntar essas duas variáveis, tá? Então vamos colocar aqui o print, chamo a primeira variável, já aparece para mim aqui a primeira nome, dou Enter, coloco aqui o sinalzinho de mais, vou chamar a segunda variável que nós fizemos aqui, último nome. Você vai ver que se eu imprimir assim, os dois nomes vão sair muito colados. Vamos rodar para a gente ter essa noção. Então, só com o nome colado aqui, Maria Machado. Então, para resolver isso, esse probleminha da concatenação, eu coloco entre um e o outro, posso colocar um espaço em branco, né? Coloco um espaço em branco, entre aspas, coloco aqui o sinal de mais novamente, vamos ver se a gente resolve isso agora. Resolveu, né? Então, a gente chamou, a gente imprimiu o conteúdo das variáveis, chamando só pelos nomes das variáveis. Eu juntei os dois nomes, Maria Machado. Tá? A gente pode trabalhar também usando concatenação e usando esses métodos que a gente aprendeu ainda agora, né? Vou colocar aqui uma saudação aqui para Maria Machado. Vamos aqui, ó, vamos abrir aspas. Pode escrever aqui: olá, querida. 2 pontos. Vou deixar um espacinho aqui fora da saudação. A gente vai concatenar. A gente escreve aqui primeiro nome. Só que eu quero esse primeiro nome, eu quero em caixa alta. Vamos colocar aqui. Como é que a gente transforma esse primeiro nome em caixa alta? Usando o método próprio, que está aparecendo pra gente já aqui, né? E quero colocar também o sobrenome dela aqui. Continuo concatenando, tá? Vou colocar, lembra, vou colocar um espaço para não ficar grudado. E vou colocar o segundo nome, né? O último nome, minha variável último nome.
Só que o último nome eu não quero em caixa alta, eu não quero em maiúsculo, eu quero com as iniciais, com a inicial maiúscula apenas. Então a gente vai usar o método título. Vamos rodar. E saiu aqui, ó, a saudação que eu peguei dentro, né, do meu comando print. Olá, querida, 2 pontos. O primeiro nome, como nós vimos, eu pedi o up, pedi a caixa alta. E o segundo nome, o último nome, apenas para inicial em maiúsculo. Portanto, nós usamos aqui o método título. Um outro jeito muito interessante de a gente estar manipulando strings é a gente estar inserindo ou removendo espaço em branco. Vou colocar aqui um print, palavra João, e embaixo o mesmo comando, print com a mesma palavra, só para a gente fazer uma comparação rápida aqui. João. Vamos colocarmos aqui na frente, né, a barra invertida do T. Você vai ver que ele já vai aparecer aqui, ó, uma cor um pouco diferente, com amarelinho. Porque esse barra invertida T, ele é uma instruçãozinha bem interessante para a gente estar inserindo um espaço de tabulação dentro do nosso string, né, do nosso comando print. Eu vou rodar aqui para vocês verem que vai aparecer, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então perceba, no primeiro print, o comum, o João, né, que eu não coloquei instrução nenhuma, ele aparece no canto da linha. O segundo, onde coloquei barra invertida T, ele nos deu aqui uma tabulação. Tá? Então na manipulação de strings a gente vai ter esses macetezinhos que são bem interessantes, muitas vezes para a gente estar organizando a nossa saída de código. Além do barra T, a gente tem uma outra possibilidade que é bem legal. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui algo colado aqui. Vamos ver aqui. Botar um nome Daniel Machado Oliveira. Então, se eu colocar aqui entre as palavras o barra N, você vai perceber ao rodar que ele criou uma nova linha, né? Passou as palavras do print para a linha de baixo. Então vamos atribuir aqui uma variável, vamos colocar aqui variável time. Vamos escrever aqui uma variável, string Palmeiras. Vamos colocar aqui no início um espaço entre a abertura da aspa e a palavra. Vamos colocar aqui um outro espaço. Tá? Vamos trabalhar com isso. Vamos chamar aqui nosso comando print, chamar nossa variável time e usar o método strip. Vamos ver o que acontece. Perceba, ó, que o espaço que havia no início, né, da palavra Palmeiras, ele não está aparecendo, porque o comando strip ele remove os espaços, ok? E removeu também o espaço do final, tá legal? Então o comando strip ele vai remover os espaços anteriores e posteriores da string, caso haja espaço. O strip ele remove os espaços anterior e posterior do caractere. O L-strip seria left strip, lado esquerdo, né? Ele remove somente o anterior. E o right strip, ou R-strip, vai remover somente o espaço final. Isso foi um pouquinho que a gente pode fazer com strings em Python. É claro que o assunto não se esgota aqui, é muito importante que você continue pesquisando, procurando novas fontes de estudo, se atualizando e continue dando aquela força pra gente, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.